Olha, as quarentenas generalizadas, prolongadas, os lockdowns, né, nacionais prolongados, repetidos ou contínuos, que foram impostos às populações mundo afora, especialmente nos países ocidentais, né, da Europa e aqui das Américas, eles, pelo menos em parte, ou talvez até completamente, podem ser responsáveis por grande parte das mortes por Covid e grande parte das perdas econômicas derivadas da pandemia. Isso é o resultado da análise comparativa dos dados nessas duas áreas dos países que adotaram uma ou outra estratégia como seu eixo principal, né, de controle ou de prevenção da pandemia antes da vacinação em massa. Olha, eu sei que esse é um assunto delicado, sensível e que muitas pessoas reagem a isso de maneira passional, com uma carga, às vezes, de ódio muito grande. Mas eu estou pela segunda vez, de certo modo, né? Estou retomando esse tema com o risco de sofrer todos os mesmos ataques e todo tipo de crítica que eu já vinha sofrendo ou sofri no curso da própria pandemia, onde eu defendi essa visão e que agora se comprova com os dados consolidados, pelo menos do meu ponto de vista, é o que eu procuro demonstrar agora, a partir de agora, nesse vídeo. Em uma visão muito geral, pode-se atribuir até 75% das mortes, até a metade de 2021, das mortes por Covid, à não adoção da estratégia de testagem em massa, com isolamentos especificados ou selecionados, com lockdowns restritos, temporária geograficamente, e sob o direcionamento, sob o controle da testagem em massa. E isso, a não adoção dessa estratégia que epidemiologicamente era correta do ponto de vista técnico e se mostrou na prática a estratégia realmente superior, a não adoção pode ser responsabilizada por até 75% dessas mortes, ou seja, 3 milhões de óbitos no total de 4 milhões que ocorreram mundialmente até o advento da vacinação em massa, ali até a metade de 2021. E, do mesmo modo, a perda econômica, quase 70%, né, da perda do PIB em 2020, alguma coisa como 2,7 trilhões num total de 3,9 trilhões, também é atribuída à não adoção dessas medidas. Eu vou procurar descrever a análise que justifica essas conclusões e também inserir isso no âmbito da análise da crise sistêmica que a gente está vivendo, que é também já um esforço que eu venho fazendo desde o início da pandemia, né? Eu sou o Dr. Paulo Fleury, eu sou professor, pesquisador, filósofo e sou médico especializado em medicina preventiva e social, em saúde pública, com expertise em medicina canábica, a clínica na qual eu atuo nos últimos mais de 10, mais de 13 anos já agora nessa área. Mas como filósofo, no esforço para análise da realidade histórica atual, que eu trago esse recurso analítico sobre a epidemia para a nossa discussão, para o debate, reconhecendo mais uma vez a sensibilidade do tema, mas também não posso me ausentar, eu acho, disso, porque eu tenho uma visão certamente
muito contracorrente, né, no padrão atual, e que eu sustento que é correta, e os dados estão comprovando o que eu já indicava antes, né, do fim da pandemia, agora com esses dados muito consolidados, como eu estava dizendo. Além desses danos diretos da pandemia e das medidas de proteção contra ela na vida das pessoas do ponto de vista econômico, também do ponto de vista psíquico houve grandes danos, né? A gente tem que reconhecer que houve um crescimento, não há questionamento sobre isso, né? Me parece, de incidência, né, de transtornos psíquicos no curso da pandemia, isso persistiu, talvez até agora, assim como também certamente persiste até agora um crescimento em termos de mortalidade e por álcool e do próprio abuso de álcool, portanto, né? E isso é parte, eu acho, de um aumento do mal-estar que veio na sequência da pandemia, e eu estou tentando esclarecer que, em grande parte, isso deve ser responsabilizado, essa tentativa frustrada em geral, né, e equivocada de prevenção baseada nas quarentenas ou lockdowns generalizados e prolongados, né? Essa conclusão, como eu disse, já está razoavelmente estabelecida pelos dados objetivos, desde que se queira fazer a análise, como eu disse, realista deles. É isso que eu estou buscando, é isso que eu estou convidando quem tiver interesse por esse tema a fazer junto comigo, contra mim, mas trazendo dados da realidade e fazendo uma análise objetiva desses dados. Eu procurei, como eu estava falando, fazer esta análise, fiz com apoio de inteligência artificial para a localização e catalogação dos dados, a análise que é tanto ilustrativa como comprobatória, do meu ponto de vista, dessa diferença muito significativa de resultados entre aqueles que adotaram uma estratégia ou outra. E o primeiro desses recursos que eu fiz foi a comparação dos piores e dos melhores resultados em termos de mortalidade total, né, final, por Covid, em comparação de países, né, e das estratégias principais, qual a estratégia principal de prevenção que foi adotada nesse país. Os dados são muito claros, muito evidentes, não deixam muita margem à contestação, ainda que muitos possam dizer que isso não é comprobatório. Mas vamos lá. Entre os 10 países com melhores resultados, eu vou nomeá-los até agora, daqui a pouco, 8 adotaram estratégia de testagem em massa e só 2 lockdown nacional prolongado. Os 8 que adotaram essa estratégia são o Butão, Singapura, Taiwan, a Vietnã, a China, a Coreia do Sul e o Japão. E os 2 que adotaram a estratégia de lockdown nacional prolongado são a Austrália e a Nova Zelândia. Certo? E entre os... sim, só para ilustração também, pode ser interessante, quem queira saber, as taxas de mortalidade por 100 mil habitantes nesses países ficaram entre 1 por 100 mil até 100 por 100 mil, em dados que têm alguma variabilidade, mas são esses os resultados para estes países, com os 10 melhores. E quero dizer que, se eu estender isso um tanto, vai continuar nos melhores resultados a grande prevalência da testagem em massa como melhor estratégia, ou como a estratégia adotada pelos países com melhor resultado. Os piores resultados, o inverso total, só lockdown nacional prolongado em todos os piores, e eles estão localizados aqui na América
e nas Américas e na Europa, especialmente na Europa Central, a antiga União Soviética, em grande parte. Então, olha, o Peru, a Bulgária, a Macedônia, a Bósnia, Montenegro, Hungria, a Tchequia, Eslováquia, Romênia, Argentina, todos esses estão compondo os 10 piores resultados, variando de 430 até 600 óbitos por 100 mil habitantes provocados pela Covid-19 nessas populações, nesses países, né? Todos, como eu falei, adotaram ou tentaram adotar, como os outros tentaram adotar, a estratégia de lockdown nacional prolongado. Da mesma maneira, eu procurei analisar com outra metodologia, ou com algum detalhamento metodológico, os países com grandes populações, as maiores populações, o que inclui o Brasil, então, por si é de interesse, e porque também há a possibilidade de que esses países tenham realmente mais dificuldade para a implantação, seja de uma como de outra estratégia, né? E também nesses países não há nenhuma dúvida, né? Se compara o Japão, a China, a Coreia do Sul, por exemplo, com o Brasil, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Índia, os resultados são claramente melhores ou muito melhores nos países que adotaram a estratégia de testagem em massa do que nesses países últimos, né, que adotaram a estratégia dos lockdowns ou quarentenas generalizadas. A partir desse encontro, né, de resultados significativamente diferentes na comparação entre países, é que eu busquei essa análise que na chamada eu anunciei, que é essa análise de que a grande parte, né, uma análise contrafactual, considerando se, em geral, os países tivessem o desempenho médio daqueles que fizeram a testagem como estratégia principal, foram só 32 países que adotaram essa estratégia, e ao passo que 170 e qualquer coisa, adotaram a estratégia de tentativa de quarentenas ou outras quaisquer, mas não a testagem em massa. Então, comparando os resultados de quem adotou esses 32 países, a média, ou mediana, tá? Para quem gosta de alguma informação estatística muito básica, né? Os resultados com média e mediana foram significativos estatisticamente. As diferenças entre os dois grupos, 170 e qualquer coisa, não testagem em massa, e os 32 que adotaram a testagem em massa. E isso mostrou que é isso aí, 69% ou 2,7 em 3,9 trilhões da perda ocorrida no PIB mundial em 2020, e 75% ou 3 milhões, num total de 4 milhões de mortes por Covid, ocorridas até a metade de 2021, seriam evitáveis se os países em geral tivessem adotado a estratégia preventiva testagem centro. Tá? Olha, eu sei que muitos autores fizeram análise e projeções, na época da Covid principalmente, indicando que as medidas restritivas, as quarentenas em especial, elas eram efetivas para reduzir a taxa de contágio, e que isso levaria derivativamente a menor número de casos e menor mortalidade. O que ocorre, contudo, é que não se acha análises, pelo menos não facilmente, análises de resultados
de mortalidade consolidados pós-Covid, e especialmente não se acha análise comparativa desses resultados, contrastando os países que adotaram essas estratégias de quarentena em massa generalizada, né? E contrastando com os de testagem em massa. Isso não existe. Eu entendo que isso é um vício, esse é um limite e até um viés de todas as informações que não consideram isto, né? E isso já se mostrava nos primeiros artigos, que eram baseados em modelos de espalhamento do vírus, inclusive baseados sobre programas ou sistemas desenvolvidos sobre outros vírus, mas que propuseram lockdowns e quarentenas generalizadas e ininterruptas, e que já naquele momento não consideravam a possibilidade da estratégia de testagem em massa e a sua melhor eficácia provável, né? E isso não foi testado, nem os modelos, mas baseado nesses modelos propuseram essas quarentenas, esses lockdowns e esse viés ou essas deficiências de análise não foram resolvidas até agora, né? Eu entendo que o grande fracasso que os dados estão mostrando, no meu ponto de vista, suficientemente, o grande fracasso dessa estratégia de quarentenas, de lockdowns nacionais prolongados, em geral, se deveu, como sempre, que acontece nesses casos, por suas falhas próprias dessa própria estratégia e porque a sua adoção levou à negligência das estratégias que seriam realmente mais efetivas. O raciocínio básico em defesa das quarentenas é muito simples e aparentemente tão correto que parece que não dá para contestar. Se toda a população ficar realmente em isolamento total por um tempo longo, né, o suficiente, ou por um tempo indefinido, o vírus vai parar de circular e a epidemia vai ser controlada. E isso eu sempre entendi assim, um claro exemplo de dissociação entre a lógica e a realidade. O que parece assim, tão certo do ponto de vista lógico é absolutamente falso na realidade e é uma deficiência técnica grave não ter percebido isso no curso da pandemia. O verdadeiro fracasso, na grande maioria das tentativas, na grande maioria dos países que seguiram esta lógica, comprova a falsidade, o erro real desta ideação, dessa concepção, né? Em primeiro lugar, simplesmente porque é realmente virtualmente impossível se obter o isolamento total e mesmo um isolamento quase total de uma grande população por um tempo prolongado. Todos nós vivenciamos os absurdos, as loucuras cotidianas de uma tentativa de quarentena generalizada que era sempre, na realidade, em parte impossível e em parte falsa, né? Uma farsa mesmo. Quantas situações absurdas qualquer um de nós é capaz de descrever e de apontar. Além disso, a concentração dos esforços sociais e profissionais na imposição e na adoção dessas quarentenas generalizadas prolongadas, como o eixo, né, da estratégia de prevenção, levou à negligência de cuidados de proteção individual, em muitos casos, muitas vezes, expondo justamente os mais vulneráveis, aqueles que mais se tinha que proteger, mas que foram estupidamente, me desculpem a palavra, misturados aos demais no conceito fantasioso de um isolamento universal, prolongado, contínuo, etc. Por incrível que pareça, isso ocorreu de modo absurdo nos próprios serviços de saúde, onde o isolamento necessário dos casos suspeitos e comprovados e os seus contatos raramente foi corretamente executado, de modo que com frequência eles se tornaram em centros de disseminação
da doença e da morte. Infelizmente, isso tem que ser dito. Foi a realidade. Por pior que tenham sido esses vícios, esses erros, das tentativas de quarentena generalizadas, eu entendo que o seu efeito mais danoso foi competir com a estratégia correta e imprescindível naquele momento da testagem em massa, reiterada, contínua, isolamento e lockdowns pontuais dirigidos pelos resultados da testagem. Foi isso que, ao fim, levou a que a gente tivesse grupos com resultados gerais tão discrepantes, sob todos os aspectos relevantes para a saúde da população e para a economia social e para a vida social e qualidade de vida, inclusive, sempre em favor daqueles países que adotaram a testagem em massa como estratégia central. Entendeu? Eu entendo que isto deve ser, repito, debatido de maneira madura, honesta. Um aspecto também de máxima relevância e que justifica, né, o verdadeiro delírio, no meu ponto de vista, verdadeiro delírio técnico, científico, político e social na imposição dessas quarentenas nacionais generalizadas, prolongadas, reiteradas ou contínuas, é uma grande ignorância relativa, uma ingenuidade, mas também até uma irresponsabilidade dos técnicos da área. Porque, tanto em relação a as medidas poderem ser realizadas de fato, efetivamente, a execuibilidade e a efetividade dessas medidas na realidade, quanto sobre também o contexto social e econômico, né? Em que a gente se encontrava. Ou seja, as pessoas estavam ignorando aquilo que era estritamente técnico, né? Características do vírus, características da sua taxa de letalidade, transmissibilidade e as características das estratégias diferentes de contenção do vírus e os resultados, a execuibilidade disso em cada contexto social. Do meu ponto de vista, ignoraram e tomaram, ou nos obrigamos, né, nesse ponto, a tomar o caminho errado, com alto custo. Da mesma maneira, havia uma ingenuidade aí, geral, e uma ignorância, né, relativa em relação aos impactos continuados dessas medidas do ponto de vista econômico e social, especialmente considerando o contexto histórico em que a gente estava, que também, em geral, imagino, é ignorado, é mal compreendido por esses técnicos que acabaram nos induzindo a essa escolha historicamente muito equivocada na abordagem da epidemia. Vamos finalizar por aqui. No próximo vídeo eu vou abordar justamente a inserção dessa verdadeira delírio, né, ou relativa ignorância, como eu chamei, dentro do contexto de crise econômico-social e geopolítica até mundial que a gente tem vivido, que é o esforço analítico que eu tenho feito nos últimos tempos. Até a próxima.